conosco até a consumação dos séculos. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu consolo, Senhor. Aleluia. Muito obrigada por isso, Senhor. Você pode aplaudir e exaltar o nome desse Deus poderoso. Aleluia. Igreja pode sentar. A paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais um momento de missões. Nós estamos no período de missões nacionais. E eu creio que muito o Senhor tem para operar nas nossas vidas através de missões, porque nós somos missionários, porque todo cristão é um missionário. Né? E a campanha tem como tema Jesus Cristo é a única esperança. E sobre isso que Deus tem falado no decorrer do culto, foi algo que a gente falou pela manhã na EBD. E teve uma pergunta que foi colocada para os jovens, o seguinte: qual é a sua motivação? O que te motiva a vir para a igreja? O que te motiva a servir a Deus? Quais são os motivos que te levam a vir para a casa do Senhor? E eu compartilhei com uma amiga ontem. Eu falei para ela o seguinte, eu estava tomando banho e lembrei quando eu me converti. Eu me converti numa igreja muito pequenininha, onde a maioria que era bem pouco, porque era uma igreja muito pequena, a maioria do pouco eram idosos. E ali não tinha instrumentos. Era uma caixinha de som, era um microfone, uns banquinhos bem antiguinhos, uma igreja muito pequena. E só cantava hino da harpa. E naquele lugar eu vi coisas grandes e tremendas acontecer. Eu me converti naquele lugar. E hoje as pessoas querem enfeitar o evangelho para trazer as pessoas para Jesus. Jesus não precisa da ajuda de ninguém. Ele atrai as pessoas. A gente fala a palavra, porque a palavra liberta. Mas não é enfeitar um altar, não é enfeitar uma igreja que atrai ninguém para Jesus. Qual é a nossa motivação? Nós sabemos que os missionários eles têm um motivo para estarem lá. Eles só conseguem ficar lá porque a motivação é certa. Porque se eles estivessem pelos motivos errados, eles não conseguiriam ficar. Eles abandonariam. Porque uma hora eles iam se frustrar. Eu quero passar um vídeo aqui, porque um missionário essa semana, ele entrou em contato comigo. É um missionário que já esteve aqui na nossa igreja. Por mais que nós estejamos falando sobre missões nacionais, sobre algo aqui no Brasil, ele está fora do Brasil. Mas ele é um missionário da casa do Senhor. E ele me pediu algo. E eu falei com ele que se ele podia me mandar um vídeo, que eu ia passar somente na igreja, para poder os irmãos entenderem os motivos certos, o que a pessoa, por que ela está lá. E é um pedido dele a todos nós. Eu creio que a gente tem que realmente colocar no nosso coração por que estamos servindo ao Senhor. Pode colocar o vídeo. Tanto meninos quanto meninas, mas atualmente mais com meninas. E lá é muito difícil, irmãos. Os irmãos sabem que não pode falar que é crente, não pode fazer uma divulgação de que é um trabalho da igreja, que não pode nada disso, tá? Então ele me pediu, eu falei, irmão, pode fazer um vídeo, a gente vai colocar para a igreja a necessidade. Nós estamos trabalhando com missões, então é por isso aí, irmãos. Quando a gente fala sobre dinheiro, quando a gente fala sobre finanças, nós temos um alvo ali da igreja de R$7.200. E poucas vezes esse alvo foi alcançado. Mas eu também tive contato com pessoas com igrejas bem menores e às vezes com um alvo que, se fosse relacionado a nós, o alvo seria maior porque a igreja era menor e conseguiam alcançar. São motivações certas.
Nós servimos a Deus também com os nossos bens. Então eu queria deixar isso para o coração dos irmãos nessa noite. Eu sei que é muito difícil, eu sei que está difícil para todo mundo, pessoas desempregadas, está difícil para todos nós. Mas essa daqui é uma motivação certa para nos incentivar a continuar seguindo, a continuar entendendo que a obra do Senhor não pode parar. E isso também tem que ser gerado financeiramente. Os nossos alvos estão ali dos departamentos, de cada departamento, e os irmãos estão livres para ofertar, para abençoar a obra. Temos também o alvo pessoal, que o pastor já colocou aqui também no boletim, que vai ser entregue no dia 5. Então vamos nos animar, vamos nos motivar para poder a gente fazer com que esse dinheiro entre de todas as formas possíveis, para que a obra do Senhor, a obra missionária do Senhor, tanto no Brasil como fora, seja alcançada, porque eles estão com a motivação certa, e eu creio que a gente também. Amém? E eu agradeço em nome de Jesus. Então nós temos, irmãos, o desafio, né, de trabalhar e alcançar aí aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? A gente fica feliz de rever nosso irmão. Lembrei, né, da comida que ele falou que come lá, né? Os cachorros assados. Então a gente precisa também orar, né, por ele, que eu acredito que não é um trabalho rápido e nem fácil, né? E ele só consegue chegar lá através do futebol, né? Então a gente, além de tentar ajudar, né, a gente também precisa estar orando por ele. Então no nosso boletim nós temos aqui uma oferta sugerida para o dia 5, né, onde a gente vai estar concluindo aí o nosso mês de missões. Hoje a gente tem uma cantina ali, né, que está sendo aí feita pelas mulheres. Então tá lá acabando o culto, você vai lá, vai ser também destinada para missões. E todos os outras informações, como os nossos alvos, eles estão aqui no boletim. E nosso boletim hoje ele é verde, tá bom? Então tá aqui na capa, né? Todos precisam saber e você precisa pregar, né, a palavra do Senhor. Então é o nosso compromisso de divulgar o texto, né? Não sei se você teve a curiosidade de ver o texto, né, de dar uma olhadinha. Esse texto ele é proclamado justamente no momento, né, de grande tumulto ali, né, de grande convulsão, você pode dizer, social, onde esses irmãos vão estar apresentando Jesus, né, como o único que pode haver salvação. Nenhum outro nome há, né, dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Não há salvação em outro nome. E isso é proclamado numa esfera, né, numa atmosfera perigosíssima para eles, né? Ainda respirando violência em relação aos judeus. E os nossos irmãos, os apóstolos, cheios de coragem, cheios do Espírito Santo, proclamaram isso, né? Abertamente declararam que não havia outro nome pelo qual a gente deveria ser salvo. Então assim, é muito importante que a gente participe e que a gente faça o melhor para Deus, né? É o nosso tempo, é a nossa missão, e eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Então fica de pé, a gente vai fazer esse momento de dízimo, oferta, dedicação de vidas, tá bom? E você vai poder vir aqui na frente, entregar sua oferta, seu dízimo, e também no final dedicar aí a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá. Você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir.
você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito de desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela canta, louva, que Deus dá vitória. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito de desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia! Podemos confiar, podemos descansar, podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, nós vamos estar orando também pela sua vida. Vamos estar apresentando a Deus a nossa vida, os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. A noite, Senhor, em que colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Ó Deus, colocamos, ó Deus, o nosso coração e a nossa alma diante do Teu altar, Senhor. O Senhor sabe e conhece aquilo que nós necessitamos. O Senhor, como um pai, sabe exatamente do que nós precisamos. E nós queremos colocar os nossos pedidos, a nossa vida,
ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que foge ao nosso controle, tudo aquilo que tem trazido, Senhor, de alguma forma, preocupações desmedidas, aflições, angústia, Senhor, queremos colocar diante do Teu altar, na certeza de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Toma também, Senhor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, ó Deus, pelo sustentar da nossa vida, que temos a plena consciência que vem do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes. Abençoe nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, que o Senhor possa derramar sobre eles a sua bênção, ó Deus, o seu amor, a sua graça e misericórdia. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Nós assim te oramos, nós assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, lá no, já ia falar Evangelho de Jó, mas não é Evangelho, né? O livro de Jó. Nós estaremos número 4. Se puder aqui um pouquinho de retorno. Quando a gente tem retorno é melhor, né? Tudo na vida é melhor quando tem retorno. Jó capítulo 1. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 1 e o versículo 10. Melhor, o versículo 10 do capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: acaso não os tem protegido de todos os lados a Ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Que Deus, queridos, nos abençoe com a sua poderosa palavra. Só esse versículo, né, irmão? Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, porque eu queria falar num tema que talvez seja atípico, mas num tema no sentido quando o inimigo diz a verdade. A gente pode até achar assim, nossa, o pastor se desviou, né? Ele agora vai falar um monte de heresias. Mas uma coisa a gente há de convir, né? Que pelo menos nesse episódio aqui, Satanás ele traz uma revelação muito importante para a gente. Ele hoje pode ser o nosso pregador, que vai nos esclarecer, né? Por exemplo, um dos segredos da vida de Jó, né? Da vida desse homem que a gente já está falando aí no terceiro domingo, que enfrentou grandes desafios na sua vida financeira, né? Na sua vida familiar. Nós talvez nunca conseguiremos entender claramente, né, ou visualizar a dor que esse homem sentiu. É algo que não dá nem sequer para imaginar. Você num único dia, por exemplo, sepultar 10 filhos. Não há como a gente mensurar a dor desse homem. Não tem como. Não há como a gente falar assim, poxa, eu imagino a sua dor, eu tenho uma noção, mais ou menos, né? Eu tenho como ter uma dimensão, menos, de como você
sofreu, não dá, né? Não há qualquer possibilidade da gente, por mais que eu até confessei que com os irmãos, né? Eu pedi para Deus me levar, me conduzir na minha oração, para que eu pudesse estar mais ou menos experimentando um pedacinho, né, daquilo que esse homem estava sentindo. E eu confesso que não consegui nem contemplar como seria isso, né? E algo mais difícil ainda, manter a integridade diante de Deus. Nós estamos diante de um caso, diante de um episódio num tempo remoto. Tem alguns que vão dizer que isso possa ter acontecido há mais de 3.500 anos atrás. Num testemunho de Deus, né, na sua infinita sabedoria e ciência, sabe, naquilo que talvez foge, né, até a nossa compreensão, de a gente perguntar, mas por que Deus permitiu, por que Ele autorizou esse tipo de teste, esse tipo de provação? Queridos, nós talvez não encontremos nessa vida respostas para isso. Essa é a verdade. Nós estamos aqui na fronteira da decisão soberana de um Deus que criou todas as coisas, que não tem qualquer tipo de compromisso em nos explicar as suas ações, onde Ele determina o que Ele vai fazer ou o que Ele não vai fazer. E nós, como vasos, como homens e mulheres criados a partir do desejo desse Deus, é claro que em muitos episódios aqui das Escrituras, nós vamos ficar sem respostas. Talvez nós vamos ficar como Jó ficou. Jó não teve resposta. Jó, no momento do capítulo 1 ao capítulo 42, ele não teve resposta, apesar de Deus começa a falar com ele ali no capítulo 38. Mas é fácil para a gente hoje olhar, né? E vamos abrir aqui na vida de Jó, nesse período do ano da vida de Jó em que ele enfrenta isso. Agora vamos acelerar um pouquinho as páginas e vamos ver quando os amigos, né, ou pseudos amigos, chegaram. Agora vamos lá para o capítulo 38, e se passaram já um tempo, alguns anos, e vamos ver agora Deus iniciando uma fala com ele. É muito fácil a gente, por exemplo, dar um parecer. É muito simples para mim pegar o livro aqui e escrever um editorial, o comportamento que esse homem deve ter, né, ou aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos mostra, né, o que é integridade, o que é uma vida reta. É fácil. O difícil é a gente viver o que ele viveu. Esse é o mais difícil. E aí, irmãos, a gente percebe, né, não persegue, naquilo que a gente falou no domingo passado. A nossa glória, ela né, a glória que a gente dá para Deus, ela é dada quando convém. Eu fiz uma pergunta aqui, né? Nós glorificamos a Deus até o momento em que Ele atende aos nossos pedidos e faz aquilo que o nosso coração deseja. Já parou para pensar nisso? Até onde vai o nosso culto e o nosso louvor em circunstâncias da vida que não são favoráveis a nós, que não são de alguma forma aprazível, que não traz prazer imediato? Até onde vai a nossa confiança e certeza de que Deus está agindo ao nosso respeito, mas quando a gente olha ao nosso redor, as coisas não estão bem, elas não estão correndo da forma como a gente imaginava.
E aí a gente vê que todas essas perguntas que foram feitas agora, que talvez em momentos difíceis ficam para a gente sem respostas, talvez a gente não saiba nem como responder quando nós estamos vivenciando situações parecidas. Que eu acredito que assim, a gente só pode comparar com parecidas, né? Porque vivenciar o que ele vivenciou é complicado. Mas aí a gente conhece o outro lado, né? Por exemplo, se a gente for buscar em Deus tudo o que esses homens enfrentaram, não só eles, né? A gente citou aqui domingo passado de que há um tempo determinado por Deus. Nada na nossa vida acontece por acaso, ou é o objeto, né, da desatenção de Deus. Eu cochilei e teve um problema. Eu me distraí e teve um problema com o meu filho. Não, Deus não trabalha nisso. Há um grande pregador que diz que assim, Deus não desperdiça o sofrimento dos seus servos. Ele aproveita até mesmo os momentos de calamidade que enfrentamos na nossa vida para nos ensinar alguma coisa, para nos trazer algum tipo de lição. Às vezes o sofrimento ele é proveniente de uma decisão equivocada que tomamos. E olha, para falar de decisão equivocada, isso é muito fácil acontecer com a gente. Basta envolver sentimentos, basta envolver paixão, basta envolver aquilo que o nosso coração às vezes não sabe lidar, né? Aquilo que a gente muito deseja e às vezes ultrapassa o limite, né? A fronteira da permissão de Deus e acaba por nós mesmos se apropriando daquilo que não é tempo. Não é assim que acontece com os nossos filhos? Eles desprezam às vezes o conselho dos pais e acabam entendendo que podem fazer alguma coisa e quebram a cara, porque não era o tempo. E a gente sabia, como pai, como mãe, a gente sabia que não era o tempo. Só que eles se tornaram o quê? Impacientes. Eles não quiseram esperar. E aí, aquilo que aconteceu, né? As consequências, elas vieram de uma forma em que não teve como fugir daquela realidade, né? A gente viu isso, né? Deus trabalha na vida e trabalhou na vida dos seus servos. A gente falou aqui de Davi, de Elias, né? A gente falou aqui de Daniel, a gente falou aqui de Sadraque, Mesaque, Abednego. Todos esses homens enfrentaram desafios que no primeiro momento foram desafios apresentados para ele como talvez terrivelmente que causou medo, né? Amedrontador, porque eu não sei o que é, né? Não me curvar diante da estátua do imperador, mesmo sabendo da ameaça da fornalha 7 vezes mais aquecida, e que a língua de fogo daquela fornalha matou os homens que carregavam esses jovens mancebos, que determinaram em seus corações a não se curvarem diante da loucura do imperador. Mas eles estavam prontos a morrer, eles estavam prontos a sacrificar as suas vidas. Na sua fala, né, eles falaram: se Deus assim quiser, Ele nos livrará, mas fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos diante da estátua. E aí a gente percebe, nossa, né? Como que a gente descobriu a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi na proposta da fornalha. Como que o rei, né, ele visualizou 4 homens dentro da fornalha e depois ele escreveu, né, ele publicou um decreto dizendo que o Deus daqueles homens deveria ser honrado. Foi quando eles entraram na fornalha. Quando que
Daniel também, né, fez com que o nome do Senhor Deus fosse divulgado, né, e o rei também fez um decreto dizendo que esse Deus deveria ser honrado. Foi quando ele entrou lá na jaula dos leões, ou na cova dos leões, né? E o texto vai dizer que aquele homem passou a noite inteira e os leões não teve como tocar no seu corpo, né? Nós falamos também, irmãos, isso aqui eu também queria destacar mais uma vez, de que muitas pessoas às vezes têm Deus como culpado, quando na verdade deveria tê-lo como socorro. Às vezes nós culpamos a Deus naquilo em que nós mesmos fomos os protagonistas. Nós tomamos decisões, nós fizemos a escolha, nós. E aí as coisas, quando elas não dão muito certo, nós culpamos a Deus, quando na verdade nós deveríamos recorrer a Ele, porque Ele é o Pai das misericórdias. Ele nos auxilia nas nossas misericórdias. Aumenta mais um pouquinho, família, por favor. Então assim, no domingo passado nós destacamos esses pontos. E eu queria, né, muito avançar, né, e falar um pouquinho do capítulo 2, mas meditando no versículo 10, eu pude, agora que deu ruim em geral, né, eu pude perceber, né, aquilo que estava sendo colocado, né, vou trocar, deixa eu pegar outro aqui. Number 3 agora. Aquilo que estava... Opa, está melhor, está mais crente. Estava, né? Se desviou, né? Alô, som. Ei. Vamos lá. Já esqueci tudo que eu ia falar, né? Misericórdia, Jesus. Mas no versículo 10, irmãos, no capítulo 1, nós vamos talvez descobrir que o inimigo, ele também, ele fala a verdade, né? Quando a gente olha Deus dando as características de Jó, né, isso muito me chamou a atenção. O texto ele começa dizendo, né, que ele era um homem íntegro, e a gente separou, né, cada parte desse currículo que Deus apresenta, né? Homem íntegro, homem reto, homem que temia a Deus e se desviava do mal. A gente falou que integridade é quando ninguém está olhando, né? Isso é integridade. É quando eu recebo o troco a mais e que a caixa da padaria não viu e eu percebi, e aí a integridade, ninguém viu, ninguém está me olhando, eu vou lá por sentir, né, o meu compromisso com Deus, e sabendo que ela, coitada, vai tirar do próprio bolso, eu vou lá e devolvo o troco. Aconteceu comigo uma vez isso, em que eu cheguei para a caixa, ela respondeu de forma muito agressiva. Eu falei, eu voltei aqui porque a senhora deu o troco errado. Só que ela pensou que tinha me dado o troco errado a menos. E ela, não senhor, eu não cometo esse tipo de erro, o senhor devia prestar atenção. Eu falei, você me deu o troco a mais. Né? E eu voltei aqui porque eu não podia ir para casa com esse dinheiro aqui que não me pertence. Eu vim aqui para te devolver. Eu fiz, claro, né, propositalmente, né, mas eu percebi que ela, naquele momento, ali foi tratada, né, no sentido de ter paciência com os erros, né, inclusive com os erros dela. Mas diante de tudo, né, de todas essas qualidades, né, e mesmo Satanás sendo o pai da mentira, quando eu me deparei no versículo 10 do capítulo 1, por incrível que pareça, ele falou a verdade. Ele apresentou para Deus o segredo, né, da vida próspera desse homem. E eu acredito que o inimigo também pode nos ajudar hoje, com a gente entendendo como ele coloca, né, claro que ele está apresentando essa verdade, né, para poder
atacá-lo, né? E trazendo para Deus a condição de que o louvor dele é apenas condicionado a essa prosperidade vinda de Deus, né? E é por isso que ele está dizendo que Deus, né, o abençoava, que Deus guardava, que Deus multiplicava os seus bens. Versículo 10, irmãos, por incrível que pareça, é Satanás falando. E ele aqui está falando a verdade. Acaso não os tem protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Ele está dizendo aqui, né, na sua fala diante de Deus, que tudo o que compete à nossa vida, nós precisamos depender de Deus. Uma verdade. Parabéns para Satanás, porque hoje ele nos ajuda. Todas as bênçãos de Jó, toda aquilo que ele possuía, incluindo a sua casa, os seus bens, eram protegidos por Deus. Eu fico imaginando por que Satanás então não atacou esse servo antes? Por que ele não agiu com total crueldade antes de ter esse diálogo com Deus? Sabe por quê? Porque Deus era a muralha de Jó, irmãos. Deus o protegia. Deus, né, não só em relação à sua integridade, à sua retidão, mas eu vejo hoje, por exemplo, né, um exemplo bem característico da nossa geração, que é o oposto da de Jó. Hoje as pessoas pecam confiados na graça. As pessoas às vezes cometem pecado voluntariamente, sabendo que poderão contar com o perdão de Deus. Eu não sei até onde, mas tem muita gente agindo assim. Tem muita gente assim virando as costas para Deus, amando o mundo, acreditando que vai dar tempo de retornar. Quando eu olho para Jó, eu vejo o contrário. Eu vejo Jó sacrificando, fazendo sacrifício antecipado, porque ele imaginava, pode ser que um dos meus filhos tenha pecado e eu não sei. E o homem levantava de madrugada e sacrificava e apresentava para Deus. O contrário, sabe, além da sua integridade, da sua retidão, ele temia a Deus. O que hoje nos nossos dias tem faltado para o povo de Deus. Você lembra, num tempo anterior, alguns irmãos fazem aqui ainda, né? Que a gente entrava na igreja, aquela igreja mais ortodoxa, que todo mundo ao entrar na igreja, o que fazia? Dobrava o joelho, orava. O que a gente faz hoje quando entra na igreja? A gente olha o YouTube, o Facebook. No momento em que a gente adentra o santuário, queridos, não só, né, quando adentra, mas em todo o procedimento da nossa vida, se não houver temor, não há culto. Se não houver ali uma compreensão, né, do que eu vou fazer naquele lugar, o que Deus representa na minha vida, não há culto. O culto não é apenas a reunião da igreja, o ajuntamento do corpo. O culto é todo dia, toda hora, em todos os momentos. E quando não há temor, não há culto. Porque tudo para mim será comum e normal. Quando eu olho para Jó, eu vejo um culto sendo estabelecido em todo o tempo. E aí Satanás, né, ele coloca, né, Deus protegia de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que ele tinha. Deus abençoava a obra de suas mãos, né, e os seus bens se multiplicava sobre a terra. Deus era a sua muralha e Satanás não podia tocá-lo. Não podia tocá-lo. Aí o salmista, lá no Salmo 46,
verso 1, diz assim, é um texto muito conhecido, mas que corrobora com essa ideia apresentada aqui, ideia não, testificação por parte de Satanás. Ele fala assim, ó, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Olha o que o salmista está dizendo, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. A Bíblia vai apresentar Deus como refúgio, como baluarte, como fortaleza, como torre forte, como porto seguro. Por que ele apresenta Deus assim? Por que a Bíblia apresenta Deus nessa qualificação? É porque Ele é. É porque nós às vezes não temos dimensão de como a nossa vida é frágil e de como ela depende exclusivamente de Deus. Aí o próprio profeta Naum, tem lá na Bíblia, Naum, diz assim no capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Mais uma vez, o profeta vai apresentar Deus como um refúgio. Sabe? O que é o refúgio? É quando diante de uma catástrofe eu tenho um lugar seguro onde eu não sou atingido. Nas obras americanas, nas casas americanas, nós temos lá a tal da salinha do refúgio, que geralmente é algo subterrâneo, que protege de terremotos e de tornados. Então, quando tem um aviso da meteorologia, toda a família entra, vai para o refúgio, lá tem água, tem comida, quem não sabe o tempo que vai passar lá, para poder ser protegido. Muita gente, quando sai do refúgio, quando olha, cadê a casa? Foi embora. Mas é um lugar completamente o quê? Blindado, protegido e resistente contra esses fatores climáticos. A Bíblia está dizendo, e o profeta Naum fala, que Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia e protege o que neles confiam. Essa é a identificação de Deus. Então, o que eu posso entender, em relação à minha vida, A gente vai perceber que tudo provém de Deus. Tudo o que temos, o que somos, o que havemos de ser, havemos de ter, provém de Deus. Nada na nossa vida, queridos, nada, absolutamente nada na nossa vida nós teremos êxito se Deus não for a nossa muralha. Eu penso que por a gente não entender isso muito bem, talvez seja esse o motivo para a gente não vir na oração, da gente orar e chorar pelos nossos filhos, da gente orar e chorar pela nossa família, por aquilo que a gente tem, pelo que eu acredito, que a gente tem feito isso aqui às segundas-feiras, e Deus tem nos mandado outras alminhas, que até um tempo anterior não vinha. Eu vejo isso tudo como um fruto da oração. Eu tenho orado aqui pedindo que o Senhor nos dê almas, para que a gente possa ajudar de alguma forma. Sabe por quê? E não só por isso, mas também pela minha casa, pela minha família, pelas minhas filhas, para que Deus as proteja, para que Deus as guarde, porque eu possa entender, queridos, se Satanás vasculhou a vida de Jó e percebeu nos mínimos detalhes que ele não podia tocá-lo, e que ele era um homem próspero na família, próspero com seus bens, próspero no matrimônio, eu acredito que ele também faz a mesma coisa de binóculo com a nossa vida. Deixa eu ver por onde eu vou entrar, deixa eu ver por onde eu vou ter acesso. Ou você pensa que não? Eu não tenho dúvida. Para mim isso aqui foi revelador. Eu não tenho dúvida do que ele faz e do que ele age, de como ele age em relação à nossa
vida. E falando de nossa vida, a gente vai perceber que o ataque posterior, que é a saúde desse homem, ele vai apresentar também, fala, olha, tudo bem, né? Ele não blasfemou na tua face. O capítulo 2, Deus repete toda, né, o currículo de Jó, ele não muda nada. Jó manteve a sua integridade, Jó manteve a sua retidão, Jó manteve ali o seu temor a Deus, Jó manteve toda a sua vida, mesmo diante dessas notícias que vieram uma atrás da outra, né? Um mensageiro atrás da outra falando, ó, perdemos os bois, ó, perdemos os camelos, ó, deu um vento lá e caiu tudo, matou seus filhos. Nós falamos aqui dos sabeus, dos caldeus, do raio, né, e do vento, onde Satanás veio com toda a sua fúria e usou tudo aquilo que ele podia usar, destruindo e matando os filhos de Jó. Ele usou elementos da natureza. Mas aí nós ficamos, né? Eu fico impactado porque Jó, quando toma a última notícia, ele rasga sua roupa, ele joga cinza na cabeça, ele assenta, né, na terra e ele adora. Ele não murmura, ele não blasfema. E ele faz uma declaração: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito que nesse momento aqui Satanás ficou com a cara vermelha, porque aquilo que ele sugestionou deu errado. Jó manteve o seu culto, Jó manteve a sua integridade. Então parte agora para o segundo plano. Então, pele por pele, né? Ele usa esse termo que é bastante antigo, pele por pele. Tudo o que o homem tem, no versículo 4 do capítulo 2, tudo o que o homem tem, dará pela sua vida, né? E ali, o inimigo, né, ele dá a sugestão a Deus, né? Toca o Senhor, estende a mão e toca em Jó, que ele não vai manter a sua integridade, ele vai blasfemar na sua face. Aí o que eu acho também interessante, que Deus não estende a mão para ferir, ele permite que Satanás faça, né? Só que ele não faz. E aí eu penso também nessa fragilidade da nossa vida, me recordando de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Interessante que assim, diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Só Deus pode tirar, pois ele foi o único que doou a vida para nós. É por isso que Satanás fala, né? Estende a tua mão e toca, né? Toca na sua vida. Ele sabia que essa autoridade só Deus que tem. Então a gente parte do princípio que o fato de eu existir e de eu estar vivo hoje, dia 21, é 21? Hoje? 21? 21/11, é porque Deus tem sustentado a nossa vida. Você pode fazer tudo, você pode tomar todos os cuidados, você pode fazer exercício, você pode comer alimentação boa, mas se Deus tirar a respiração, você morre. Se Deus permitir que uma minúscula veiazinha, um capilar na nossa cabeça, ele vem estourar, a gente morre. A gente pode perder os movimentos. A fragilidade, e eu vejo aqui como uma outra revelação, o inimigo falando a verdade para a gente, é que a vida, queridos, ela é doada por Deus para nós e ao mesmo tempo sustentada por Ele, para que a gente possa ter alegria. Então o fato de eu estar vivo depende aqui, ó, desse fôlego de vida que foi soprado em nós. Foi soprado em nós. É por isso que o inimigo fala, ó, estende a mão, né? Estende a mão, e ele vai
perder a saúde e o homem dará tudo o que tem por causa da sua vida. E mais uma vez ele erra. Mas aí eu vejo que toda a estratégia de Satanás, ela começa a mudar, né? Ele começa a usar pessoas. Mas antes, o salmista ele traz um salmo também que eu achei muito importante. O Salmo 139, nos versos de 13 a 16, ele diz assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. É por isso, irmãos, que Satanás fala que só Deus pode estender a mão e tirar a vida de alguém. E para mim e para você, em relação a isso, a gente deve se regozijar e se alegrar. Porque a vida, ela é um presente. A nossa vida é um presente. Estarmos em família é um presente. Termos o que a gente tem hoje, né? Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas eu posso garantir que nós temos tudo para ter uma vida feliz e abençoada. Se o Senhor tem sido o nosso refúgio, Deus tem se tornado a nossa muralha. E Satanás não tem acesso à nossa vida. Mas aí eu não posso desconsiderar. Eu preciso buscar essa integridade. Eu preciso dedicar tempo à oração. Eu preciso, gastar tempo com Deus. Eu preciso dobrar o meu joelho. Eu preciso clamar para Ele, porque tudo que eu tenho é dado por Ele e sustentado por Ele. O milagre da vida, o milagre de ter um filho, de gerar um filho, daquele período em que está ali, como o salmista cita aqui, né, informe. O Senhor conheceu o embrião, o meu embrião, é uma linguagem mais moderna, né? O Senhor conheceu. Eu estava informe e os meus ossos não foram te oculta, Ele fala da um entristecer de Deus dentro da escuridão do ventre, que a gente não sabe o que é que acontece lá. Pode ter imagem, pode ter estudo científico, mas aquilo ali, o que acontece? É porque o espermatozoide vai lá, entra no óvulo, tudo bem, eu também acredito, mas depois, os processos que acontecem ali dentro, para que aquilo que não existe venha a existir. Você já parou para pensar que Deus traz uma vida a esse mundo em que exista somente no seu coração? E a gente não sabe. Até mesmo a nossa própria existência, até onde a gente participou na nossa concepção. Não, eu não quero assim não, Senhor. Eu quero a pele mais escurinha, não quero um cabelo melhor assim. Olha, tu não teve participação, irmão. Nem eu. Nós estávamos completamente ali na questão passiva. Era Deus que, com as habilidades da sua mão, preparava a nossa vida. Por isso que nós precisamos nos considerar como o melhor que Deus fez. Não há tempo mais para traumas e complexos na nossa vida. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos o melhor que ele fez, aquilo que ele idealizou. E aí a gente precisa ter certeza disso. Verdade que o inimigo nos ensina. Que além dele fazer a gente prosperar, nos abençoar, cercar como muralha a nossa vida, nossos filhos, a nossa casa, né? Deus promove isso. Quantas vezes, eu lembro uma vez que eu saí daqui, que eu me atrasei, alguém ficou conversando comigo, e quando eu saí, estava
Quando eu fui virar para passar ali debaixo da Estrada da Posse, estava uma pessoa sendo assaltada ali na hora. Eu só vi ela assim, com a mão levantada. E em vez de eu virar, eu fui direto, né? Eu falei, vou direto. Tadinha, era uma moça, né? E estava fora do carro com a mão levantada. Então, quando eu vi de relance, eu fui direto, dei a volta lá no Brasil, ali na Mendanha, voltei, falei que ela deve ter ficado a pé. Vou lá que eu vou buscá-la, né? E quando eu passei, eu já não tinha visto mais ela. Alguém já devia ter dado uma carona para aquela moça. Se eu não tivesse me atrasado, talvez seria eu. Sabe, Deus nos dá livramentos em que a gente nem toma conhecimento, que a gente nem chega a conhecer. Quando estamos dormindo, é Ele que nos protege, é Ele que prepara, né? É Ele que dá o sono ao justo, é Ele que faz com que a gente repouse em segurança, é Ele que cuida do nosso organismo, é Ele que cuida da nossa vida, é Ele que produz tudo para que a gente possa estar vivo. Então, eu posso concordar, Satanás tem razão. Deus abençoava Jó, e Ele também pode nos abençoar, como eu acredito que Ele quer nos abençoar. Em último lugar, irmãos, nós temos que estar atentos às estratégias que o inimigo utiliza, né? Eu queria, em último lugar, destacar esse ponto aqui. Assim como ele se afastou de Jesus depois do deserto, e o texto fala, Lucas registra, que ele aguardou o momento mais oportuno para poder continuar ali com a tentação que não terminou no deserto, né? Ela continua, onde Jesus ia, ele enfrentava algum tipo de dificuldade. Jó também passa a enfrentar algumas dificuldades aqui. A primeira é a sua esposa, que vai tocar no assunto que era o alvo da batalha invisível. Ela, quando olha para aquele homem, né, ferido de uma chaga maligna, da planta dos pés ao alto da cabeça, alguns historiadores vão dizer que ele tinha uma bola de pus no seu corpo, na sua boca, nos seus olhos, em todo o seu corpo, em que ele tinha que esmagar, apertar com os seus dentes para que o pus saísse. Eram dores de dia e de noite. E aquela mulher que era sua esposa, e eu vejo também Satanás produzindo um caos na vida matrimonial de Jó, porque aquela mulher vai dizer assim, no versículo 9, ainda conserva a tua integridade. Opa, peraí, era justamente o que estava ali, no clima ali da guerra, era para que ele perdesse a integridade. E ela vai perguntar, tu ainda conserva essa integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus já não era mais o Deus dela, mas ela não era o alvo da batalha. Ela não era o alvo da batalha. Ela, naquele momento, ele estava sendo usada pelo inimigo. Como também nós temos que estar atento. De manhã a gente brincou aqui, falando que a gente precisa ser cobra naja, né? Então eu e a Simone lá em casa somos duas najas, né? Me ajuda aí, né? Ó, segredo, né? Duas cobras naja, porque a gente está sempre atento, vigilante, né? Para a gente não ser surpreendido. Eu acredito que, além da integridade, esse homem estava convicto do que estava acontecendo. E ele repreende a esposa. Tu fala como uma doida. Tu não tem condições nenhuma de falar nada comigo. Tu tá louca. E aí, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes o inimigo mora ao lado, né? Tem esse filme, tem? O inimigo mora ao lado, né? Às vezes são as pessoas mais próximas que falam palavras que mais nos entristecem. As feridas mais graves no coração do ser humano não são aquelas produzidas pelo inimigo, são aquelas produzidas por quem são amigos. A decepção maior não é alguém que perdeu o namorado por uma inimiga, né? É para quem perdeu o namorado por uma amiga, e às vezes a melhor amiga. São as feridas mais dolorosas. E aí eu acredito que a gente deve ter cuidado, né?
a gente percebe que Satanás ele tem habilidade em causar caos no matrimônio, porque até esse momento aqui a gente percebe que já não havia uma certa sintonia no casamento. Eu acredito até, né, que ela também estava vivendo momentos difíceis de luto. Ela era mãe, perdeu também os filhos, mas mesmo assim esse homem nos ensina que a integridade e o seu culto permaneciam da mesma forma. E aí se apresentam para ele 3 amigos, Elifaz, Bidalde e Zofar, né? Que até no primeiro momento, né, e eu termino aqui porque não dá para a gente ir adiante, eles se assentam, quando eles olham Jó de longe, não reconhecem, né? E quando eles entendem realmente, caraca, é Jó, o texto fala que eles ficaram 7 dias e 7 noites chorando junto com Jó. E até nesse momento Jó já estava com um caco de telha raspando as suas feridas. Irmão, como que estaria o nosso culto nesse momento da vida? Como que estaria a nossa integridade? Como que estaria o nosso louvor? E aí eu percebo que desse homem aqui, com esse homem, Satanás perdeu. Ele não teve êxito, sabe? E outra coisa que eu aprendo é que há certas circunstâncias na nossa vida, né, que a gente vai ter que enfrentar. Por mais que a gente tenha, né, pessoas ao nosso lado, por mais que esses pseudos amigos aqui choraram com ele durante 7 dias e 7 noites, mas depois você vê o discurso deles, é terrível. As suas falas intensificam a sua dor. Irmão, Jó não sabia o que estava acontecendo. E aqueles homens começam a apontar para ele dizendo, é por causa do seu pecado. É por causa disso, ninguém passa por isso se não for pelo pecado. E eu aprendo uma máxima aqui, quando a gente não sabe o que está acontecendo na vida de alguém, não fala. Não tenta dar de um profeta que vai revelar as coisas, porque a gente vai intensificar a dor do outro. Às vezes não é para a gente falar nada, é só para chorar junto. Às vezes não tem qualquer tipo de pré-julgamento do que está acontecendo na vida alheia. Às vezes é só para estar junto, é só para chorar junto, é para compartilhar a dor, nada mais do que isso. Nem sempre teremos o que dizer para aqueles que estão sofrendo. Às vezes a gente não tem o que dizer para a gente mesmo. Não quer dizer que a gente vai sempre saber de tudo, mas esses homens tentaram interpretar a vida de Jó com aquilo que eles achavam e intensificaram a dor daquele homem. Jesus, uma certa feita, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele fala que nós devemos ir até ele, nós que estamos cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu acredito que isso é uma verdade todos os dias. Por isso eu quero conclamar a você se apropriar dessas verdades, de você gastar tempo com Deus, de você dedicar tempo em oração. A Bíblia também fala muitas e muitas vezes que nós devemos orar sem cessar. Nós não podemos ter desculpa para tentar justificar a nossa ausência. Pelo contrário, nós temos que vencer os obstáculos e, se for possível, estarmos juntos em oração, sempre orando, sempre buscando a Deus, fazendo como esse homem fazia. E aí Deus será a nossa muralha. Nada vai nos atingir, nada vai poder se interpor no nosso caminho. Sabe por quê?
porque estamos invocando a presença do Senhor. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus e logo depois nós vamos orar, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, no nome precioso do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, declarar nessa noite que o Senhor é a nossa muralha, que não vale sobre a nossa vida, Senhor, encantamento. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Nós não temos dúvida, Senhor, de que isso é a verdade, de que o Senhor tem isso em direção para nós, que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder isso. Mas, Senhor, precisamos estar atentos à nossa responsabilidade. Precisamos estar convictos também do nosso papel, Senhor, porque também o teu servo Jó, Senhor,
ele também nos ensina a integridade, a retidão, Senhor, o desviar do mal e o temer a Deus. Ó Deus, o que está faltando no nosso povo, Senhor, na tua igreja do século 21, é o temor ao Senhor, é de temer a Deus, é respeitar o Senhor e a sua palavra. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Nós queremos te pedir luz, ó Deus, na nossa mente, Senhor. Meu Deus, luz no nosso entendimento, no nosso coração, de percebermos, Senhor, que a vida ela só é possível pelo teu poder, Senhor. É o Senhor que tem gerado a vida, é o Senhor que tem sustentado a vida, e que se nós estamos vivos aqui hoje, Senhor, é pela operação do teu poder, Senhor. Por isso, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos do teu cuidado, da tua graça, da tua misericórdia. Por isso, Senhor, nos leva em segurança aos nossos lares. Nos dê uma semana na tua proteção. Nos dê, Senhor, essa certeza de reservar um tempo para juntos estarmos orando, Pai. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, essa realidade no coração de cada um aqui, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e sua comunhão estejam